Nesta semana, o Senado Federal aprovou a indicação do juiz auditor José Barroso Filho para ministro do Superior Tribunal Militar. Ao responder às perguntas dos senadores na sabatina, o juiz de carreira da Justiça Militar da União falou sobre questões atuais do direito e da sociedade brasileira. Confira a seguir alguns dos destaques. Em sua fala inicial, o doutor Barroso Filho destacou o problema da sobrecarga da justiça brasileira e apontou algumas das soluções possíveis. Efetivamente percebemos que a alta litigiosidade leva à demora na prestação jurisdicional, o que conduz à não solução do caso. Não por falha do judiciário, que já atua no limite. Não porque o cidadão não deva buscar os seus direitos, mas porque este modelo de judicialização imediata dos conflitos chegou à sua exaustão. Louvo a iniciativa do presidente Vital do Rego ao ser o proponente, da PEC número 15 de 2012, justamente nesse sentido de democratizar, de arejar o judiciário e levá-lo a uma maior eficiência. Ao fim e ao cabo, os brasileiros precisam da justiça todos os dias de suas vidas. Sem judiciário forte e independente, não há direitos resguardados, não há verdadeiro Estado democrático de direito. E neste contexto de ativação da cidadania, insere-se a Justiça Militar da União, como órgão do Poder Judiciário, de forma a cumprir sua missão de efetivar uma justiça mais célere e cidadã. O juiz Barroso Filho destacou também a evolução da Justiça Militar Federal nos seus 206 anos de atuação. Ao contrário dos outros países, a Justiça Militar da União integra o Poder Judiciário, não é um órgão administrativo ou uma corte marcial. De específico, a Justiça Militar da União julga crimes militares, que não são aqueles cometidos por militares. Qualquer um pode cometer crime militar, que é basicamente a lesão à funcionalidade lato sensu das Forças Armadas, que, em última análise, visa a garantia do Estado democrático de direito. Neste sentido, a bicentenária Justiça Militar da União, mesmo sendo a justiça mais antiga do país, mantém um processo contínuo de aperfeiçoamento. Não sem razão, o Superior Tribunal Militar foi o primeiro tribunal superior a apresentar o seu planejamento estratégico em consonância com a estratégia do Conselho Nacional de Justiça. Aliás, é o próprio CNJ que atesta que a Justiça Militar da União tem cumprido e muitas vezes superado as metas estabelecidas por aquele Conselho, isto contando com apenas 0,01% do orçamento do Poder Judiciário. Enfatizo que o Conselho Nacional de Justiça realizou uma oficina de trabalho em 12 de fevereiro desse ano sobre as perspectivas da Justiça Militar, restando assentada a necessidade de sua existência com os aperfeiçoamentos de uma instituição que se pretende moderna e prestativa à sociedade e à nação. Não há dúvida que a questão de segurança do Estado está hoje imbrincada com a segurança pública. Operações de garantia da lei e da ordem, GLO, e em zonas de fronteira, implicam em auxílio ao policiamento preventivo e até repressivo, nos termos da Lei Complementar 97 de 1999 e das subsequentes 117 de 2004 e 136 de 2010. Ademais, a escalada da violência na sociedade, sobretudo por intermédio do crime organizado, demanda a necessária intervenção das polícias militares e nos termos constitucionais e legais das Forças Armadas. Mas elas precisam ser controladas. O cumprimento do dever constitucional desta justiça, que funciona sem interrupções desde a sua criação em 1808, passa pelo processo permanente de modernização de suas atividades. Na sabatina, o juiz Barroso Filho indicou caminhos para uma justiça militar mais moderna. Visando otimizar esse sistema de proteção social, imprescindível a ampliação da competência da Justiça Militar Federal para julgar ações judiciais que tratem de infrações disciplinares e matéria administrativa prevista no artigo 142, inciso 3º, inciso 10 da Constituição Federal. Também é valioso
trazer para o âmbito de competência da Justiça Militar, via alteração do artigo 9º do CPM, as leis penais extravagantes, a fim de que possamos aplicá-las em nossas decisões, pois o importante para definir a competência será a lesão à funcionalidade, lato sensu, das instituições militares. Urge a modificação normativa que determina que a presidência dos Conselhos de Justiça seja exercida pelos juízes auditores, que devem julgar monocraticamente os processos nos quais vítimas e ou autores sejam civis. Repito, vítimas e ou autores sejam civis, bem como conhecer de habeas corpus em primeira instância. Da mesma linha, se demonstra a mais absoluta intolerância à tortura, ao abuso de autoridade, como forma de afirmação de que as forças de segurança possam agir com a firmeza necessária à atuação ostensiva, mas com o fundamental respeito aos direitos humanos. Merece providência, igualmente, a composição do Superior Tribunal Militar e dos tribunais de justiça militar estaduais, de forma a ampliar o número de juízes de carreira em sua composição. Bem assim, em face da especialização, coerente que o STM passasse a conhecer os recursos especiais e ordinários advindos dos TJs em matéria de competência da Justiça Militar. Tal conjugação de competência conduziria a que o STM se estruturasse em turmas para uma maior eficiência. Enfim, para não cansá-los, a vida democrática contemporânea é, repito, de participação, de cidadania ativa. A eficiência é um inafastável consectário daquele juramento que fizemos de distribuir justiça. Todas essas proposições têm neste Parlamento, caixa de ressonância da sociedade, o ambiente adequado de discussão e de realização. É imprescindível que trabalhemos de forma institucional, com planejamento e gestão, instrumentos e métodos que nos permitam construir a cada dia, a cada passo, uma justiça mais próxima do cidadão. O magistrado também falou sobre o julgamento de civis pela Justiça Militar da União, matéria que é objeto de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal. Ações de GLO, elas estão previstas... Primeiro, o farol de atuação das Forças Armadas está no artigo 142, né? Dentre as orientações está a defesa da pátria, dos poderes constituídos, né? E essa possibilidade de ação em GLO. Mas a GLO, ela pressupõe, isso é normativo, né? Não é uma opinião, não é um achar, pressupõe o esgotamento das forças estaduais, indisponibilidade, insuficiência, e que por um ato do presidente da República é que as forças podem atuar por um tempo determinado nos limites do ato de convocação. Existe uma ADI em relação a isso, né? Porque na lei complementar 97, que foi modificada pela 117 para 136, submete a ações de GLO, os crimes continentes de GLO, à Justiça Militar. Isso merece uma discussão, mas, na minha opinião, né, esse posicionamento das forças em entendimento a um preceito constitucional, com um regramento legal, é, sim, missão militar. E, sendo missão militar, os militares que eventualmente cometam crimes devam ser submetidos à justiça militar. Agora, que justiça militar é essa, senador Pedro Pitaques? É isso que no corpo da minha exposição... E aí, já trazendo o que foi discutido no CNJ, eu acho que nós podemos evoluir. Julgamento de civil deve ser na Justiça Militar, mas não pelo Conselho. Não há por que submeter o civil, porque o juiz militar, qual é a contribuição dele em relação... É que ele traz as noções da caderna, né, o dia a dia de hierarquia, disciplina. Isso, quando nós estamos julgando um crime propriamente militar, tem toda a relevância. Quando nós estamos diante de um civil, seja aí a diferença, né? Seja autor ou seja vítima, a proposta é que seja julgado monocraticamente pelo juiz auditor, pela simetria.
Há um eventual recurso nas turmas que eu estou propondo no STM, critérios para diferenciação de terrorismo e movimentos sociais. É muito pertinente essa discussão sobre terrorismo nesse momento de grandes eventos, mas que nós tenhamos uma legislação própria sobre isso, com a tipificação do que é realmente terrorismo. Em linhas gerais, né, o terrorismo ele visa a desestabilização do Estado ou infundar um temor, uma atemorização da população. Não é isso que se espera de um movimento social, que, ao contrário, quer o crescimento social, o desenvolvimento. O que não quer dizer que, num eventual movimento social, não tenhamos até um ato terrorista. Mas temos que ter essa definição conceitual das duas situações, para que possamos, na soma das nossas inteligências, definir o que é terrorismo e para que não corramos o risco de criminalizar os movimentos sociais, que são importantes para o desenvolvimento dessa sociedade. Íntegra da sabatina do juiz auditor José Barroso Filho pode ser assistida através do canal do Superior Tribunal Militar no YouTube.